Velma é um desenho muito medíocre. Recentemente, estreou um novo desenho de Scooby-Doo, uma proposta um pouco diferente, no caso, sem o Scooby-Doo. Esse desenho novo ele foca mais na Velma e traz algumas ideias diferentes que nunca foram abordadas nos outros desenhos de Scooby-Doo, como... Exatamente, eu hablo mesmo, tá, querida? Ai... esse colégio é um nojo. Aí que tá. O grande problema é que simplesmente não funciona. Essas piadas mais adultas, ou algumas que fazem como metalinguagem, como no desenho toda hora ficar falando, se isso fosse uma série, X coisa teria acontecido. Poderia até funcionar se o desenho tivesse algo chamado timing. O timing, ele é essencial. E no desenho, ele não dá tempo para respirar, de uma piadinha para outra. Constantemente ele fica apresentando uma ideia, aí uma piada para fazer graça, uma piada forçada. O que muitas vezes não dá certo. E assim segue. Nos 2 primeiros episódios é onde fica mais evidente que o desenho tá tentando demais ser algo em que ele não é. E pra nós causa uma certa estranheza. Uma das coisas que eu percebi assistindo é que muitas coisas traz uma vibe do desenho da Arlequina, onde essas piadas mais adultas assim funcionam. Porque, bom, é a Arlequina, ela é assim. Mas no desenho da Velma tudo parece fora de lugar. A princípio deve ser porque todos os outros desenhos de Scooby-Doo que já teve nunca foi apelativo dessa forma nas piadas, que nem o desenho da Velma é. Apelando muitas vezes para uma nudez gratuita ou uma piada forçada que não é engraçado, nem pra criança, nem pra jovem, nem pra ninguém. Mas uma coisa deve ser levada em consideração. Velma não é de todo ruim. O desenho, ele tem alguns pontos positivos, como o estilo de arte do desenho. Tem umas cenas muito bonitas e utilizar essa questão da Velma ter um trauma e pra isso ela ficar imaginando coisas como medos, fantasmas e trazer essa parte assustadora que é do desenho clássico, funciona. Não vou entrar no quesito do design dos personagens que mudaram X e Y, porque querendo ou não, isso no fim não importa. Se o personagem, não é como antes, mudou isso, mudou aquilo. Isso que se foda. O importante é saber se o desenho ele consegue botar a personalidade desses personagens. E se faz sentido com os desenhos antigos, a questão da personalidade. E aqui a gente vê que alguns sim e outros nem tanto. Falando um pouco do enredo do desenho, basicamente tudo começa com um assassinato, que acham que é a Velma culpada por ela não gostar da pessoa que morreu. E o desenho se desenrola a partir disso, para ela tentar provar a inocência dela, em paralelo, para ela descobrir o que aconteceu com a mãe dela, que sumiu misteriosamente quando ela era criança. A gente é apresentado no começo do desenho também para a Daphne, que era uma amiga da Velma antigamente, mas cortaram laços por causa de alguns problemas. Só que a Daphne aqui no desenho, ela também tem um objetivo. Ela quer juntar dinheiro, porque diferente dos outros desenhos, ela é tratada como uma patricinha, uma riquinha. Aqui ela é uma pessoa adotada e ela quer saber quem são os pais biológicos dela. E ela precisa juntar dinheiro para isso. Qual que é a alternativa do desenho pra Daphne conseguir juntar dinheiro? É transformar ela numa traficante. Aí ela consegue juntar o dinheiro que ela quer. Só que, já começa a ficar ruim. Sem falar que cada nome de droga que a Daphne vende é o nome de uma referência a umas piadinhas dos desenhos clássicos. E, querendo ou não, isso não funciona. Enfim, continuando na história, a gente é apresentado ao Fred, que aqui ele não tem a pose do cara que resolve tudo, igual nos desenhos clássicos ou igual no desenho do Mistério S.A., que ele é todo complexado por armadilhas e isso e aquilo. Aqui no desenho ele tem a personalidade de uma criança rica de 6 anos. Eu sei que é feito justamente para quebrar com a expectativa e apresentar uma vertente do Fred que nunca foi apresentada, só que aqui não funciona. Por fim, a gente tem o Salsicha, que aqui é até bem representado, tirando o fato dele não ter o Scooby, famoso Scooby-Doo sem Scooby-Doo, mas aqui ele é mais um melhor amigo da Velma, só que é apaixonado por ela. E nos episódios ele é constantemente feito de piada por ela, por ele gostar dela. Ela sempre acha que é uma piada e ele
ficar mal com isso, mas acontece, né? Coisas da vida real. Ele também tem o clássico medo de tudo, mas tem uma questão que, óbvio, que foi colocado de propósito. Sempre nos desenhos antigos, por conta da fome, o jeito dele se vestir, sempre teve uma piada que o Salsicha sempre foi a favor do verde. E por isso que sempre ele ficava com fome e ficava meio cansado. Só que o desenho, ele pega essa piada, inverte e joga no máximo do máximo, assim, em que o Salsicha praticamente vira um guardinha do Proerd, em que toda cena que ele tá, ele sempre fala, quase toda cena que ele tá, ele fala: justamente, e eu acho que tem alguma coisa a ver com drogas, e eu odeio drogas. Só que, tipo, tá errado? Não tá. Só que isso toma tempo de tela e não é algo divertido de ficar toda hora vendo. E tira um espaço que ele poderia, talvez, melhorar um pouco mais a personalidade dele com a Velma ou com a história em si. Mas ele é usado praticamente para ser o interesse amoroso da Velma e pra sempre falar dessa questão da piada forçada dele. Parando um pouco pra ver as outras versões dos desenhos de Scooby-Doo, sempre teve alguns que tentaram algo diferente, como o Get a Clue Scooby-Doo, que era a história do Salsicha e Scooby, uma mansão que tinha biscoitos Scooby que davam poder pro Scooby. Não tinha tanto mistério, era mais algo de poder mesmo, mas funcionou de certa forma. Teve também os filmes live action do James Gunn, e esses filmes foi o que ajudou muito a popularizar para muitas pessoas, porque o filme em si, os dois filmes, eles não são perfeitos, mas eles são muito bons. Eles conseguem trazer toda a vibe do Scooby-Doo, de mistério, trazendo muito humor também em cima disso. Só que o James Gunn ele consegue uma sacada que a Velma não consegue, que é piadas de duplo sentido, em que uma criança pode assistir, não é algo invasivo como é na Velma. Não, é algo que, uma criança pode ver e dar risada. Agora, se a gente mais velho vê de novo o filme, muitas piadas ali que estão de duplo sentido a gente consegue entender e rir junto, sabe? Não é algo muito forçado, é algo que funciona. Só que a gente também tem a melhor adaptação, sem dúvida, de Scooby-Doo, que é o desenho Scooby-Doo Mistério S.A., em que ele consegue trazer todo esse ar de mistério e uma coisa que muitos desenhos não traziam, que é uma profundidade para cada personagem. Cada personagem é explorado a ponto de a gente entender toda a história deles ou as motivações deles, o que eles querem, e sem falar que a história te prende. Porque é que nem o desenho antigo do Scooby-Doo, que eram sempre mistérios avulsos, assim, sempre o inimigo da semana. Não, esse do Mistério S.A. é toda uma história em que tem esses mistérios avulsos, só que eles vão se correlacionando para te prender mais e mais na história. Cada episódio que passa, eles trazem algo novo e tu fica mais confuso. Só que não é um confuso ruim de não entender o que tá acontecendo, e sim aquele de te instigar a querer saber mais. Enfim, analisando tudo isso, não é tão difícil saber porque Velma é um desenho com notas tão baixas, tanto pela crítica quanto pelo público. Ele tem até alguns pontos positivos, que nem eu comentei, mas infelizmente os negativos são muito maiores e acabam afogando o desenho numa mediocridade sem tamanho. Óbvio que essa é a minha opinião em cima dos 4 episódios que saiu até agora. E algumas coisas já foram mudando, como por exemplo, nos episódios 3 e 4 as piadas não estão tão forçadas quanto no 1 e 2, em que tá algo assistível e algumas piadas estão funcionando, então eles estão melhorando o time, não fica toda hora uma chatice igual nos 2 primeiros episódios. Então eu espero que melhore aos poucos. E vamos ver se até o final da primeira temporada, não sei se vai ter outra, o Scooby-Doo aparece. E se o desenho em si melhora um pouco.